Pois bem, então vamos hoje estudar a lição número 7, uma igreja que não teme a perseguição, das lições bíblicas da CPAD, 17 de agosto de 2025. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025. Bom, o texto áureo escolhido para esta lição está em Atos 5:29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Bom, é a chave para o texto de hoje, a lição, porque nós vamos estudar sobre a ousadia da pregação do Evangelho, né? Eles lá corriam risco de morte. Eles estão diante das mesmas pessoas que mataram o Messias, né? Então, era o próprio Caifás que estava ali julgando. Eles sabiam que o julgamento desses homens não tinha nada de justiça. Mas, então, a lição vai destacar exatamente a ousadia deles de não temer a morte nesse momento, tá ok? Pois bem, a verdade prática diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. E segundo, Deus protegerá. Bom, perseguição, nós dizemos que tem muitos tipos de perseguição. A perseguição vamos dizer, física, até de tirar a vida, como eles estavam correndo ali nesses dois exemplos, essa perseguição física, ela aconteceu em muitas fases na história, a lição vai falar, eu vou citar alguns exemplos. E também existe perseguição, vamos colocar assim, que nós chamamos de perseguição ideológica, né? Perseguição doutrinária. Perseguição doutrinária, para tentar infiltrar erros. Mas aqui ele vai focar principalmente nessas histórias de perseguição física, porque o cristão tinha que, em muitos casos, entregar a vida, né, para manter a sua fé em Jesus. Pois bem, a leitura bíblica em classe, na página 3, está em Atos capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles, vamos dizer, sendo presos e saindo e pregando o evangelho. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote, nós sabemos, ainda era o mesmo Caifás. Isso aqui está acontecendo no início do cristianismo. Ainda no 1 ano da morte de Jesus, ainda talvez não tivesse completado. É o início do cristianismo, tá ok? E nós sabemos que Caifás, ele continua como sumo sacerdote até o ano 36. E Jesus morreu próximo do ano 29, né? Então vamos considerar que seria mais ou menos o ano 30 da era cristã. Então era o mesmo Caifás que havia feito aquele julgamento injusto com Jesus. O versículo 28, então ele interroga eles: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, o sumo sacerdote, é claro que ele tinha participado diretamente. Aqui nós dizemos que os judeus, né, pelo menos quem representava os judeus na época, eles disseram não para o Messias. O povo, ele disse sim para o Messias, né, uma grande quantidade do povo. Mas as autoridades, elas disseram não para o Messias. E, claro, fizeram um julgamento todo irregular, como nós sabemos. Os apóstolos sabiam disso. O apóstolo Pedro, então, ele participou de uma parte do julgamento irregular. Tá bom? Então,
eles mentem descaradamente. E o apóstolo Pedro ele vai ser assim, muito direto, que é uma questão que vocês sabem que até hoje, falar que um judeu ele matou Jesus, isso para alguns é ruim. E alguns consideram até antissemitismo. Os judeus, claro, eles não gostam, eles dizem que foram os romanos. Mas, na verdade, foram os judeus que mataram Jesus. E disso não existe dúvida. Eles que fizeram todo o julgamento e pressionaram as autoridades romanas. Agora, o que nós sempre dizemos, é claro que o judeu de hoje ele não pode pagar, nós fazemos um juízo com ele, sobre ele, pelos seus antepassados terem negado. A única coisa que nós falamos é que ficou uma herança ruim para eles, uma herança de incredulidade, que vem de quem? Esse sumo sacerdote, eles eram saduceus, era uma seita, que vamos dizer, nem judeus eles eram, assim, judeus no sentido de religioso, de sã doutrina. Eles desacreditavam em parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, ou seja, o sumo sacerdote, ele não era realmente um seguidor da verdadeira fé judaica. Era uma seita dentro do judaísmo. O versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Ou seja, o apóstolo Pedro fala abertamente para eles, que foram eles que mataram. Né? E a gente estudando o livro de Atos e vendo essas notícias, eu sempre comento com vocês que nós somos, vamos dizer assim, dos chamados cristãos, nós, Assembleias de Deus, somos aqueles que temos o melhor discurso para os judeus. Porque o judeu, se ele for ouvir um católico, um protestante, eles vão dizer para ele que ele perdeu toda a chance de ser o representante de Deus aqui na Terra, que a profecia não tem mais espaço para eles, que eles estão esquecidos por Deus. É isso que um católico e um protestante fala para eles, tá bom? Mas nós, Assembleia de Deus, nós dizemos diferente. Nós dizemos que Israel, um dia, ele será reenxertado, tá bom? Em Deus. Dizemos que Israel vai representar Deus aqui na Terra por 1000 anos, e que a profecia bíblica do apóstolo Paulo diz que esse vai ser um momento de glória para as nações da terra, porque diz que até o momento de incredulidade de Israel, que é esse que nós estamos vivendo, já foi um momento de bênção para as nações. Então, esse é o discurso da Assembleia de Deus. Mas a Bíblia realmente no Novo Testamento é clara em dizer que realmente foram os judeus. Principalmente aqueles judeus saduceus, mas ali tinham também fariseus, ok? Ali tinham escribas, estavam todas as autoridades judaicas, vamos assim colocar, né? Bom, infelizmente essas autoridades judaicas, elas demonstraram aquele mal. Você está envolvido com poder, realmente você tem que ser uma pessoa assim, muito controlada em termos de humildade, tudo, e não se envolver na briga por poder, que é uma coisa horrível, né? Que é uma coisa horrível. Era o que acontecia lá. Aí quem está envolvido na briga por poder acaba, às vezes, fazendo coisas e defendendo coisas contrário àquilo que ele sabe que é a verdade. Tanto que eu digo para vocês, já disse em outras aulas, que talvez Gamaliel, talvez ele tivesse conseguido calcular na profecia de Daniel que o tempo do Messias tinha chegado. Hoje nós sabemos, pela profecia de Daniel, realmente o anjo falou, olha, em 483 anos o Messias morre. Então, isso tinha como calcular. Provavelmente Gamaliel, provavelmente. Talvez Gamaliel tivesse interpretado corretamente e saber que o Messias viria e viria para morrer. Mas ele não podia nem falar na vinda do Messias. Porque normalmente os Herodes mandavam matar. E segundo a história judaica, o próprio Gamaliel,
ele seria também descendente de Davi. Segundo a história, o avô dele, Hilel, é o homem mais conhecido dessa família. Eles seriam descendentes de Davi. A história judaica considera eles descendentes de Davi. Então, o próprio Gamaliel, ele seria um descendente de Davi. Tá bom? Então, é muito difícil não pensar que ele tenha interpretado isso, mas não falou porque era risco de morte, né? Bom, o versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Ou seja, isso estava profetizado. É claro que ele está falando diante de saduceus, isso estava profetizado principalmente, vamos colocar no livro de Daniel. Porém, tinham diversas simbologias no Antigo Testamento. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus imolou um sacrifício, tá bom? Deus sacrificou um animal para substituir o pecado do homem, para cobrir a nudez do homem. E Deus instituiu uma simbologia bem clara de um cordeiro pascal, que essa simbologia, ela indicava que teria uma morte para substituir os pecados da humanidade. Ok? Isso estava profetizado, mas eles não, na parte do Pentateuco, eles acreditavam. Então, eles acreditavam no Gênesis, eles acreditavam no Êxodo, né? Esse grupo, os saduceus, que estavam nesse momento, vamos dizer, governando religiosamente Israel. Esses saduceus, eles acreditavam no Pentateuco, mas não acreditavam em Daniel, Isaías, como livros inspirados por Deus. O versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ele fala assim, nós somos testemunha, né? Testemunha porque nós vimos ele ressuscitado, mas também nós vimos o julgamento injusto, então vocês têm parte sim. E depois, Atos capítulo 12. Para vocês terem ideia, o tempo que se passa do capítulo 5 até o capítulo 12, o capítulo 5, como eu disse para vocês, ele acontece no ano 30, provavelmente. Tá ok? O capítulo 12 já vai ser um salto, é próximo do ano 44, que é quando esse Herodes, que é chamado Herodes Agripa I, ele vai morrer. Isso é datado na história, porque ele era rei, né? Então, isso era bem registrado na história pelos documentos romanos. Então, é também a primeira data do Novo Testamento que nós podemos datar assim com facilidade, né? Aqui do livro de Atos em especial, para dizer isso aconteceu nesse ano, tá ok? Bom, então Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Bom, como eu disse para vocês, são cerca de 14 anos de diferença, né, no tempo. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou seja, era o dia seguinte à Páscoa. Então, asmos, para vocês lembrarem, era uma festa de 7 anos, 7 dias, tá ok? Que ela começava no dia seguinte à Páscoa, no 15º dia do mês de Nissan, e ela durava 7 dias, tá ok? Então eles estavam nesse período dos asmos, quando é o que ele está dizendo aqui. Era os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, aqui provavelmente estão falando asmos, tá bom? Ou estava se aproximando os asmos. Os asmos começava no dia seguinte à Páscoa. Então eles estão num período de Páscoa, ou seja, no mesmo dia que Jesus morreu, e na Páscoa, tá ok? Só que cerca de 14, 15 anos depois.
Estamos na leitura da página 6 agora. O versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Bom, nos dois exemplos, os cristãos saem vitoriosos, né, da operação do milagre. Mas, principalmente aqui na lição, é falar como eles estavam enfrentando a perseguição. Esse tema para nós cristãos aqui, talvez seja assim mais até para nos sensibilizar em termos missionários, sabendo que existem cristãos que eles vivem em determinados países assim, se reunindo às escondidas. Se reunindo às escondidas, porque senão eles morrem mesmo. Existem cristãos na Coreia do Norte, então, existem cristãos vivendo em países da África, né, sendo muito perseguidos por muçulmanos. Então existem cristãos vivendo essa perseguição, pelo menos a perseguição física, né? Mas a convicção deles, isso nós herdamos em tudo, porque estamos pregando o Evangelho e temos que continuar pregando, mesmo se nós não tivermos esse tipo de perseguição, e tivermos outros tipos de perseguição. No Brasil, por exemplo, está tendo a perseguição jurídica. Você não vai, vamos dizer, morrer pela espada, mas eles estão assim, dando multas, ameaçando multas assim, imensas que um homem comum não consegue pagar, né? Vai multar aí o pastor Levi em 900 mil reais. Estão assim, ameaçando os cristãos. Pois bem, o comentário da introdução então diz: desde o seu início a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Bom, eu marquei essa parte aí em azul para poder dizer para vocês, essa parte aqui se aplica bem a nós, porque a tendência de alguns países no mundo, né, é realmente não darem nem atenção aos cristãos, ok? Exatamente porque os cristãos têm opiniões, vamos dizer, críticas às outras religiões. Existe um grupo de cristãos que eles não querem participar da união das religiões, como normalmente o papado faz, né? Vai ter aqui no Brasil uma reunião agora em novembro, a COP30, aquilo ali de ecologia, aquilo ali é tudo ligado à religião, na verdade. Tá, okay? Então nós que temos uma opinião crítica sobre essa união, dizendo que essa união é ruim, é união com o paganismo, é claro que nós vamos ficando, vamos assim dizer, de uma certa maneira, marcados, né? Nós vamos sendo tolerados na sociedade. Estamos sendo tolerados e em algum momento alguns estão nos desafiando a nós não falarmos mais contra. É isso que eles estão querendo. Pois bem, na página 7, o capítulo 1, a igreja perseguida. Então, o número 1 diz, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, como esse texto que nós estamos lendo, né? O judaísmo ele vai se opor ao cristianismo desde o princípio, enquanto eles puderem, né? Depois eles vão perder terra e autoridade, não vão ser mais um governo, eles não vão perseguir mais. Mas essas autoridades que eu digo que não são nem judeus, né? Atos 6 grupos, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente com grande governo religiosamente Israel. São esses saduceus. São eles que governam religiosamente Israel. Eu vou mostrar essa família, eles dominavam os sacerdócios já há várias décadas. Bom, o comentário diz, eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes,
criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4:1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade de policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Eles aqui viam realmente como uma ameaça porque estavam perdendo em tudo, né? Religiosamente eles perdiam importância porque, vamos dizer, diminuía o número de pessoas que iam para o templo. E diz a história que o número de judeus convertidos era muito grande. Esses judeus que iam se convertendo, só no Pentecostes, foram quase 3.000 almas. E depois foi falado em mais 5.000 almas. Então o número vai crescendo, crescendo. E o que acontece com as autoridades judaicas? Elas vão perdendo, o culto judaico ele vai perdendo espaço. Ele vai perdendo espaço. Isso para eles era terrível, porque, vamos dizer, toda a riqueza de Jerusalém girava também em torno do culto judaico, do culto no templo, que os judeus deveriam peregrinar de outras partes do mundo, pelo menos uma vez por ano, visitar Jerusalém. Então, aquilo ali fazia de Jerusalém uma cidade muito movimentada, trazia riqueza, prestígio para eles. E pensando no poder, eles não vão querer perder isso de jeito nenhum. Ainda mais agora, que esse aqui é um desafio que nós devemos colocar para os nossos alunos, né? Porque os sinais que eles estão vendo, talvez passe pela cabeça deles, né? Será que nós erramos em matar aqueles homens? Como é que estava a consciência desses homens? A gente não tem como saber, né? Então, mas o apóstolo Pedro está acusando eles diretamente. Está acusando eles diretamente. Então, eles realmente perdiam prestígio, ok? Bom, eu comento abaixo, em verde, lembrando o comentário meu. O sumo sacerdote era Caifás, o mesmo que dirigira de forma fraudulenta o julgamento de Jesus. Ele permaneceu como sumo sacerdote até o ano 36 da era cristã. Junto a Caifás, certamente estavam Anás, que era seu sogro, João e Alexandre, que eram filhos de Anás, os anciãos, escribas e os fariseus, dos quais Saulo fazia parte. Bom, eu comentei aqui porque os fariseus estavam lá, por exemplo, em Atos capítulo 4, são citados fariseus, capítulo 5 é uma continuação. Saulo de Tarso, ele era uma pessoa importante dentro do farisaísmo, tá bom? Uma pessoa importante. Gamaliel talvez estivesse também nesse momento aqui que eles estão passando por esse primeiro julgamento, né? Tanto que depois vai ter o conselho de Gamaliel, né? Eu comento ainda. Anás e seus filhos, juntamente com seu genro Caifás, dominaram o sacerdócio de Israel do ano 6 ao ano 63. Eu botei até uma tabela aí do período que eles estiveram sendo colocados e tirados, lembrando que quem escolhia era os Herodes, né? Ou Roma. Teve caso que Roma diretamente escolheu um sumo sacerdote. Então isso era um problema, ele seguia a regra, tinha que escolher dentre os descendentes de Arão. Só que dentre os descendentes de Arão tinham pessoas que não tinham compromisso nenhum com as escrituras. Só que eles viram na oportunidade política a maneira de serem favorecidos. E aí fizeram esse acordo político com Herodes, e aí você vê como eles dominam o sumo sacerdócio, ok? Nesse período. Aí dá para entender por que eles realmente não estavam servindo a Deus corretamente, né? Bom, na página 9, esferas da perseguição. Ele vai colocar a letra A na esfera religiosa, né? E ele diz, Lucas registra que os religiosos judeus, estamos na página 9, prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular.
Bom, essa parte aqui da esfera religiosa, e no final da página 9 ele vai falar na esfera política. Eu vou dizer para vocês que praticamente toda perseguição que os cristãos tiveram na história foi na esfera religiosa. Foi na esfera religiosa. Até a perseguição de Nero, todas elas são na esfera religiosa. Não? Primeiro na esfera religiosa. Essa judaica, a questão era religiosa. Eles estavam no poder também, mas eles estavam no poder porque eles eram os representantes de Deus aqui na terra, os sacerdotes, né? E agora, o que o apóstolo Pedro está pregando, o que os cristãos estão pregando, é que o Messias veio e foi morto por eles, que o povo olhava, então eles não são mais os representantes de Deus aqui na terra, eles mataram o Messias que Deus havia prometido, né? Isso que aconteceu. Então, esse discurso era, vamos dizer, pesado para eles. Mas a questão era religiosa. Então, eles usavam a política para perseguir. Mas a questão era religiosa. Até a perseguição de Nero, eu digo que ela era religiosa. Aquele negócio de botar fogo em Roma, nós sabemos que Nero, ele tinha mesmo, alguns chamam de loucura, tudo, mas ele tinha mesmo possessão demoníaca. A mãe dele, para conseguir, ele não era filho do imperador, mas o imperador queria se casar com a mãe dele. Aí a mãe dele falou: só se você botar o meu filho como teu herdeiro à direita do trono. E a mãe fez de tudo realmente, mas o garoto, ele cresceu endemoniado, e ele sendo consagrado naqueles cultos de Júpiter, o garoto cresceu endemoniado. Ali já era uma questão de perseguição religiosa. Tá bom? Perseguição religiosa. Depois, as outras perseguições do Império Romano também serão todas perseguições religiosas. A lei que é estabelecida, Domiciano, foi outro menino, né, que foi criado no palácio, sempre ali junto dos sacerdotes de Júpiter, e foi envolvido naquela religião, e era outro também endemoniado, né? Tá bom? Era pessoa mesmo de ter possessão demoníaca. Então sempre foi perseguição religiosa. Depois, quando a Igreja Católica perseguia, as igrejas protestantes perseguiram, tudo é perseguição religiosa, né? Talvez a única perseguição que nós sofremos na história que não é religiosa é a perseguição atual dos comunistas, né? Porque os comunistas, eles querem um Estado ateu, eles não querem essa religião cristã como existe. Outras religiões eles toleram, não? Como o budismo, até o islamismo, eles toleram, mas o cristianismo eles não toleram, porque eles dizem que o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, sempre esteve do lado dos poderosos. E também porque eles querem o dízimo dos cristãos, é isso que eles querem, não? Então pode existir uma igreja que pague o dízimo a eles, que pague o batismo a eles, que pague o sepultamento a eles, não, tá bom? Só que essa igreja tem que ser segundo a doutrina deles, ou seja, os padres têm que ser ateus. Pois bem, abaixo eu comento, estamos na página 10 agora, quem é esse Herodes, diante do qual que Tiago foi morto, né? Pedro foi preso e depois ele acaba morto, comido de bicho, né? Eu comento, este Herodes que dirige essa perseguição é Herodes Agripa I, como ele ficou conhecido na história, né? Flávio Joséfo descreve a sua influência na religião judaica. Ele diz: neste mesmo tempo, ele, Herodes Agripa I, tirou o sumo sacerdócio de Matias e entregou a Elioneu, filho de Citeu. Bom, eu coloquei aqui para vocês verem o que significa uma religião controlada por um político. E um político como Herodes, como os Herodes, onde o padrão era o engano, a corrupção, tá ok? Agripa I morre no ano 44 da era cristã. É o primeiro evento do livro de Atos que podemos datar segundo registros da história. Tá ok? Porque aí ele como rei, né? Então esse evento aqui do capítulo 12 já é o ano 44 da era cristã. O capítulo 5 provavelmente ocorreu no ano da morte de Jesus, 29 da era cristã, ou mesmo no ano seguinte, o ano 30 da era cristã.
Eram cerca de 15 anos entre os eventos. Agripa II, filho de Agripa I, participará do julgamento de Paulo. Isso é bom para a aula seguinte, que nós vamos chegar lá no julgamento de Paulo, para lembrar, o apóstolo Paulo está sendo julgado, examinado ali por um homem que era filho do homem que morreu comido de bicho porque perseguiu os cristãos. Certamente ele tinha conhecimento disso, Pois bem, na página 11, o tema do item 3, a igreja sofrerá oposição. Eu coloquei abaixo aí um comentário em verde, exatamente detalhando para vocês como foram as perseguições dos cristãos. Coloquei, a igreja sofre perseguição, primeiro da religião judaica. Então eu destaco, desde o ano 29, tá ok? Desde o ano 29, até o ano 61, nós temos notícias claras, o apóstolo Paulo foi preso por instigação dos judeus, tá ok? E destaquei também o ano 135, porque no ano 135, os judeus eles foram expulsos da terra de Canaã e proibidos de ensinar a lei em todo o Império Romano, porque eles fizeram uma rebelião contra o Império Romano. Durante essa rebelião, que terminou no ano 135, durante essa rebelião, o líder da rebelião, chamado Bar Koba, ele capturava judeus cristãos. Ele não perseguia os cristãos em si, mas ele perseguia os judeus cristãos, porque ele dizia, judeu não pode abandonar o judaísmo. Então ele torturava os judeus cristãos para abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo, e até para poder lutar contra os romanos, Tá bom? Então tem esses 3 destaques aí, nessa perseguição da religião judaica. Depois da religião pagã da Babilônia, eu coloquei ano 64, porque ano 64 foi o ano que Nero começou a perseguir os cristãos. E essa perseguição, ela vai até o ano 313, tá bom? Quando Constantino, ele acaba com aquela perseguição. Mas, como eu disse para vocês, Constantino organiza uma religião pagã com características do cristianismo, Eu comento depois, o terceiro ponto, a perseguição da religião pagã disfarçada de cristianismo, o catolicismo. Agora, olha o tempo da perseguição do catolicismo, do ano 313 a 1834. Por quê? 1834 foi o fim da Inquisição na Espanha. E a Inquisição, vocês sabem que ela foi criada para matar igrejas como a Assembleia de Deus, que não batizava recém-nascidos. Tá bom? A perseguição das igrejas protestantes, que foi de 1527, quando os protestantes quando os protestantes da Suíça executaram o anabatista Félix Mengs, até 1790, com a Revolução Francesa, quando a Europa assume aquela posição que ninguém pode ser molestado por sua fé. Bom, depois, falando de perseguição, temos da perseguição muçulmana aqui. Se você pesquisar na internet, você vai achar, não existe assim uma referência quando que os muçulmanos começaram a perseguir os cristãos. Eles foram criando leis, principalmente porque os cristãos, no caso aí católicos, e no entender dele, os cristãos começaram a organizar guerras santas contra eles. Porém, tem alguns países, como a Arábia Saudita, ela não permite nem existir igreja lá. Tem outros países, como o Irã ele permite. Se você for com a sua família, um grupo de cristãos, 30 cristãos forem para o Irã, eles podem até se reunir e cultuar, não tem problema nenhum. Eles só não podem evangelizar um muçulmano, aí é crime, tá ok? Então eu coloquei, na religião muçulmana, na Arábia Saudita é proibido ter igreja cristã. Outros países toleram as igrejas, mas proíbem o proselitismo, no caso do Irã, E a perseguição do comunismo, que proíbem a existência da igreja. Igrejas em países comunistas para poder, vamos dizer, tem que seguir a regra deles. Agora, se você perguntar, existem igrejas
registradas lá na China, Igreja Batista. Só que quais são igrejas batistas? São igrejas batistas calvinistas. Por quê? Porque elas têm a proteção da maçonaria. Tá bom? Então, se você pesquisar, você vai encontrar a Igreja Batista na China. Mas que igreja batista é aquela funcionando na China? É uma igreja batista calvinista, que ela tem proteção da maçonaria. Todos os missionários calvinistas que vieram para o Brasil, tudo vieram com proteção e dinheiro da maçonaria. Bom, peguei um resumo aí para vocês da religião na Rússia, tá ok? Que é de 2017, onde 71% é aquela igreja católica ortodoxa, 1% é o catolicismo romano, tem 2% de outros cristãos. Esses outros cristãos, eu vi, por exemplo, existe uma igreja lá na Rússia, né, que você vai encontrar, é uma igreja reformada de confissão calvinista. Essa igreja, ela é registrada, ela funciona também lá na Rússia normalmente. Ok. Pois bem, aí coloquei abaixo um exemplo de um martírio, já que está falando de perseguição. Escolhi duas histórias bem interessantes para vocês. Uma de duas irmãs do ano 203 da era cristã, martírio de perpétua infelicidade, que diz o seguinte: quem está contando essa história é um escritor da Igreja Pentecostal Nova Profecia. Ele escreveu próximo do ano 210 da era cristã, ela foi martirizada no ano 203, tá bom? Então ele conta, e veja como é uma escrita de um pentecostal. Ele escreve assim: essa obra, como eu disse, é escrita próximo do ano 210, 7 anos depois da morte dessas duas irmãs. Porque nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão. E sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E assim nós, que reconhecemos e reverenciamos, assim como fazemos as profecias, visões modernas, igualmente prometidas a nós. Por que ele está falando isso? Porque ele está exatamente contando a história de uma irmã que era de uma igreja que acreditava, né, em visão, revelação, tanto que nessa história que ele conta, aqui eu coloquei um trecho pequeno, ela teve visões de Deus, tá bom? Eles acreditavam em revelações, ok? E prossegue. E consideramos os outros poderes do Espírito Santo como uma agência da igreja para o qual ele também foi enviado, administrando todos os dons em todos, assim como o Senhor distribuiu a cada um, bem como recolhê-los por escrito, como comemorá-los na leitura para a glória de Deus. Tá bom? Então ele está falando dos dons espirituais. E ele está falando, vai continuar nessa obra contando a história dessas irmãs que são mortas e de muitos outros. Ele fala, os jovens catecúmenos, ou seja, pessoas que estavam sendo preparadas para o batismo. Então, Revocatus e seus companheiros, Felicidade, que era o nome de uma irmã, Saturninos, um irmão, e Secúndulos foram presos, ou seja, pessoas que tinham aceitado Jesus, estavam sendo preparadas para o batismo, foram presos. E entre eles também estava Vívia Perpétua, de nascimento respeitável, educação liberal, uma matrona casada, tendo pai e mãe 2 irmãos, um dos quais, como ela, era catecúmeno, e um filho ainda bebê de peito, ou seja, essa irmã, até o pai dela, se você ler a história completa, é interessante, o pai dela até incentiva ela para ver se ela desiste, se ela nega Jesus, para ela criar o filho dela, que era recém-nascido, né, um bebê de peito. Ela mesma tinha cerca de 22 anos de idade. Deste ponto em diante, ela mesma narrará todo o curso de seu martírio, como ela o deixou descrito por sua própria mão e com sua própria mente. Aí tem o texto todo que conta, ela vai contando como foi o martírio e o pai dela pedindo para ela negar a fé, para ela criar o filho dela, e ela dizendo que Jesus iria cuidar do menino, né? E aí eu cito da segunda menina, Felicitas, ou Felicidade,
Mas a respeito de Felicitas, pois para ela também o favor do Senhor se aproximou da mesma forma, quando ela já estava grávida de 8 meses, pois ela estava grávida quando foi presa. Como o dia da exibição se aproximava, ela estava em grande pesar pela causa de sua gravidez. Ela deveria ser adiada, porque as mulheres grávidas não podem ser punidas publicamente. E ela deveria derramar seu sangue sagrado e inocente entre alguns que haviam sido ímpios posteriormente. E, para resumir, as 2 irmãs foram decapitadas. É uma obra que você encontra na internet, eu posso colocar lá, são 17 páginas. Então eu coloquei aqui uma história para caracterizar como era a perseguição dos cristãos nesse período. E vai ter uma série de outros exemplos, não, de mortes. Aí você pode pesquisar, eu recomendo você pesquisar na internet, História dos Mártires, tem o livro dos Mártires que a CPAD publicou, tem o outro Espelho dos Mártires, tá ok? E tem na internet mesmo, você vai encontrar muitos textos que são textos históricos de 1800 anos, como esse que eu citei para você, que são textos reconhecidos na história, documentos interessantes mesmo. Bom, o capítulo 2, a igreja protegida, né? Então, o número 1, um anjo de Deus, Deus envia um anjo para primeiro livrar Pedro, né? Número 2, a intercessão da igreja. Em Atos capítulo 12, com aquela perseguição, como eu disse, eram 15 anos separando essa prisão do apóstolo Pedro da morte de Jesus, eram cerca de 15 anos, e agora, quer dizer, um apóstolo morre, o que no princípio até os judeus não estavam fazendo. Nós vimos que eles perseguiam os menores para não aparecer, mas os apóstolos que eram mais conhecidos, eles, como estavam fazendo as coisas escondidas, deixavam. Os apóstolos estavam funcionando, mas eles estavam perseguindo os cristãos, porque eles queriam matar a fé. Então, onde eles falaram, vamos deixar esses apóstolos aqui por enquanto, depois nós tratamos eles. Tá bom? Então, teve a perseguição de Saulo, que depois passou, e que também não foi muito distante da morte de Jesus, uns 2 anos, mais ou menos. Mas agora, 15 anos depois, está vindo ainda a ameaça judaica, né? E no caso aqui dos Herodes. E o item 3, o valor da oração, enquanto os cristãos oravam, Deus livrou o apóstolo Pedro. O capítulo 3, a igreja destemida. O número 1, um testemunho com poder. Né? Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé, ou seja, a ameaça aumentou. Aí comparar o apóstolo Pedro, da agora, que acabou de ser preso, está sob risco de morte e já volta imediatamente a pregar o evangelho, com aquele apóstolo Pedro que acabou negando Jesus. Não? Número 2, ainda na página 16, convictos de sua fé. Vou deixar esse ponto para vocês lerem depois. E vamos à nossa conclusão, que diz o seguinte: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. É interessante que hoje no mundo, nós podemos dizer que talvez tenha um estado de exceção, por exemplo, tem no Brasil, mas no mundo nós não conseguimos confirmar por quê. Nós não sabemos quantos cristãos tem na China. Por quê? Porque, vocês vejam, na década de 80, a China ela começou a diminuir a perseguição ao cristianismo. A China começou a diminuir a perseguição ao cristianismo. E aí nós começamos a ter notícia do cristianismo crescendo na China. Recebia notícia daquelas portas abertas, recebia notícia que o cristianismo crescendo. Recebíamos notícia de igrejas que eles tinham matado todos os homens e a igreja sobreviveu só com mulheres. Né? Então, uma série de notícias boas. Só que quando chegou os anos 2000,
entrou esse líder aí, o Xi Jinping, e esse homem, ele é um comunista xiita. Ele começou uma perseguição ferrenha às igrejas. Tá bom? Então, pense, qual era a população da China ali nos anos 2000? A população da China, eu me lembro, já era coisa assim de... hoje, a população da China está em 1 bilhão e 400 milhões. 7 vezes a população do Brasil. 7 vezes a população do Brasil. Então é muita gente na China. E qual foi o crescimento do cristianismo nesse período ali que a China teve alguma liberdade, numa população tão grande, numa população tão oprimida, né? Que nós tínhamos notícia que tinham cristãos lá pregando. E as notícias eram de um avivamento. E esses cristãos estão lá hoje presos sem direito a se pronunciar. Certamente se reunindo às escondidas. Ok? Bom, a conclusão prossegue. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Como eu disse para vocês no começo da aula, esse tema, para nós aqui brasileiros, é mais um tema de conscientização para nós falarmos sobre os cristãos que estão vivendo nos países, né, que estão sendo perseguidos. Então é mais um tema de conscientização para nós ajudarmos eles, né, fazermos mais trabalhos missionários. Na página 18 eu coloquei mais um exemplo de martírio, tá ok? Martírio do anabatista Rubemaier, Baltazar Rubemaier, que vai ser morto em 1528. Eu conto a história dele, é um outro exemplo bem interessante de martírio. Diz: foi um sacerdote católico que adotou o protestantismo em 1523, ou seja, a princípio ele deixou o catolicismo e adotou o protestantismo. Fez contato com Zwinglio, que era outro ex-sacerdote católico, e influenciado por igrejas que só batizavam adultos, teceu críticas ao batismo infantil. Nós sabemos, nesse período da história, que tinha um cristão chamado Conrad Grebel, que tinha sido valdense, era valdense, e ele batizou uma série de padres e protestantes aqui nesse período, né? E que nesse período eles estavam em constante debate, né? Então esse Rubemaier abandonou o catolicismo, se converteu ao protestantismo e depois se converte numa igreja que só batiza adulto, como a Assembleia de Deus. Em 1526, o protestante Zwinglio ordenou a prisão de Rubemaier e sua esposa. Rubemaier foi torturado por vários dias em uma espécie de esticador e acabou por assinar uma retratação. Eu botei aí até a figura, como era esse objeto que esticava a pessoa. Você lembra daquele filme Coração Valente? Lá acho que eram animais puxando, né? Aqui era uma máquina que ia esticando, às vezes a ponto de soltar, né, o tronco dos membros, né? E abaixo eu comento, né, figura instrumento de tortura usado por Zwinglio. Rubemaier foi solto e decidiu abandonar Zurique, pois se sentiu envergonhado diante dos anabatistas por ter se retratado, e seguiu para a Morávia, que era na atual República Tcheca, uma região que era mais tolerante com os anabatistas. Na região da Morávia, Rubemaier encontrará maior liberdade para exercer a sua fé anabatista. Ele ficou envergonhado, né, com o que aconteceu, mas a tortura era terrível. Em 1526, Rubemaier escreveu a obra Breve Apologia, onde retoma o tema do seu erro de ter feito uma retratação negando o batismo de adulto. Porque na retratação dele, ele dizia, olha, nunca mais vou pregar contra o batismo de recém-nascido e eu reconheço, né, que o batismo de adulto é errado. Ele assinou essa retratação.
Só que ele assinou porque ele não aguentava mais as torturas. Então, o texto continua. Ele afirma que continuaria pregando contra o batismo de recém-nascido e pede perdão a Deus. Ele diz: posso errar, sou um homem, mas não posso ser um herege. Ó Deus, perdoe minha fraqueza. Ele está dizendo isso porque ele errou, mas ele não pode ser um herege, ou seja, ele não pode continuar pregando que o batismo de recém-nascido tem valor. E aí o que ocorre? Ele então vai ser perseguido de novo. Olha, em 1527, Rubem Maia foi detido mais uma vez, agora pelos católicos. Mesmo diante de intensa tortura, ele não se retratou. Bom, eu coloco um texto aí de um livro, História dos Anabatistas. Você encontra esse livro à venda, ele tem em português. Ele relata como foi a execução de Rubem Maia, né? O relato de uma testemunha ocular da execução foi dado por Stephen Sprugel, reitor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Viena. Rubem Maia, disse ele, estava firme na sua heresia como uma rocha inamovível. Bom, explicando, isso aqui é um historiador, né? E ele está citando lá o católico, o protestante, né? No caso aqui era um protestante, que ele está chamando Rubem Maia de herege, né? Porque ele defendia agora o batismo de adulto como sendo o único batismo que tinha valor, tá bom? E ele prossegue relatando: enquanto sua esposa o exortava a se manter firme, ele foi levado ao local da execução. Quando a procissão chegou à pilha de lenha, Rubem Maia gritou no dialeto suíço: ó Deus misericordioso, perdoa os meus pecados no meu grande tormento. Né? Rubem Maia foi queimado vivo em 1528 e 3 dias depois a sua esposa foi afogada no rio Danúbio. Então, desse tema perseguição, isso está acontecendo hoje no mundo. Eu recebi uma vez um vídeo horrível na África, né, uma igreja cristã evangélica foi atacada e eles filmaram no celular e um indivíduo com facão batendo no irmão. O irmão todo ensanguentado. Estão executando os cristãos assim. Na China a gente não toma nem conhecimento de como ocorre essa execução, ou na Coreia do Norte. Na Rússia também, como eu falei para vocês, igreja evangélica como a Assembleia de Deus, nós aqui, nós não temos liberdade lá na Rússia não. Quem tem liberdade é a igreja católica e as igrejas reformadas por conta da maçonaria. Elas conseguem funcionar. Igreja cristã de verdade não consegue não.